Na escola ou fora dela, é ainda pequena que a criança vai começar a entender o mundo, criar vínculos afetivos e perceber o aprendizado. Não é à toa que a decisão dos pais sobre os caminhos que os filhos vão seguir para aprender é tão difícil. Alfabetizar dentro ou fora da escola? Ensino religioso ou alternativo? Conservador ou progressista? E o que disso tudo vai de verdade fazer diferença no futuro do seu filho e no presente também? Hoje o nosso programa é sobre essa escolha, aonde o seu filho vai estudar. Com a gente aqui no estúdio, Maria Luísa Werneck, psicopedagoga e mãe de 2 filhos. Alberto Fernandes, professor universitário com 6 filhos. E Juliana Cordeiro, mãe de Helena, com 2 anos e 8 meses, e da Tereza, de 6 meses. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, para a gente discutir esse momento tão delicado, né? Que é a escolha desse ambiente, desse espaço de construção da personalidade até da criança, né? Vou conversar com você, Alberto, apesar de não ser o nosso profissional especialista presente, que é a Maria Luísa, mas com 6 filhos você é um especialista, já passou por isso várias vezes, né? Como é que foi com cada um desses filhos, dos seus filhos, essa escolha e esse momento? Bom, primeiro, acho que o entendimento, né, de que não é uma coisa isolada, né? O ensino formal, ele está dentro de todo um contexto, né? E a gente tinha essa preocupação. A gente sempre acaba passando para os nossos filhos aquilo que a gente acredita, então, como fala, né, a questão religiosa ou a questão de como você enxerga o mundo, você acaba passando para os seus filhos, né? Então, a gente primeiro participava de um trabalho voluntário, um trabalho que várias famílias trabalhavam juntas e nós tivemos um ensino em casa, né, que a gente tentava abranger todos os aspectos de formação de uma criança, né? Com profissionais, pedagogos e professores, né, amigos nossos, que participavam desse movimento. Então, a minha filha Raquel, que está hoje com 22 anos, ela concluiu o ensino fundamental, né, dentro desse sistema de ensino. E aí, quando mudou essa situação, a gente se viu na questão de buscar uma escola formal. Juliana, você está bem nesse momento com a sua filha mais velha, que tem 2 anos e 8, está ali na entrada. Como é que é a sensação? Quem sente mais esse impacto desse momento, a mãe ou a filhota lá? Essa é uma pergunta que eu acho que eu nunca vou conseguir responder. E eu tento ficar bem próxima, assim, dela, para eu conseguir entender se a escolinha está sendo legal e tal. E o processo de escolha não foi simples. Eu trabalhava até o primeiro ano da Helena, até 1 ano e meio da Helena, eu ainda trabalhava, então eu precisei colocar ela na creche muito cedo. E enquanto é creche, eu digo que é mais fácil, porque você só precisa de uma creche que cuide. Por enquanto ainda não é necessário educar. Ele é muito bebezinho, então se os cuidados forem ok, beleza. Eu cheguei a visitar umas 3 ou 4 creches, não foi difícil escolher. Nós conseguimos, precisava de pessoas carinhosas, né, para cuidar de um bebê, né, e aí que alimentasse bem e tudo, e aí foi tranquilo. Agora, quando ela foi para a escolinha, daí eu já senti mais dificuldade, porque aí é formação mesmo do indivíduo, né, que leva junto o que a gente ensina em casa. Aí eu vou te interromper só para trazer uma questão aqui para Maria Luísa. Qual a importância dessa decisão, ainda com um bebê, né? Porque 2 anos e 8 meses ainda é um bebê. Esse momento, ele merece essa intensidade toda, de fato? E a reação da criança, o que a gente espera ali em termos de resposta? Eu acho que a Juliana colocou exatamente o que acontece, né? Na fase inicial, são outras preocupações, outros cuidados. Merecem, com certeza, como você falou, um cuidado na escolha, na procura, mas a questão mais é exatamente a afetividade, a questão de segurança também, né? De limpeza, de higiene, de número, de quantidade, né? De cuidadores. Então, logo nessa fase inicial. Agora, já na educação infantil, que até
acho que fica importante até colocar que é uma fase importantíssima da criança, né? Que vai estruturar. E eu acho que antigamente até ajudava um pouco porque se chamava pré-escola, né? Então, agora a educação infantil ajudava até os pais e as crianças a entenderem. Era um limite ali entre a casa e a escola, né? A criança estava começando a aprender essa separação, como vocês estavam colocando, né? Que é difícil para ambos os lados, mas ela estava também ali já se adaptando num processo diferente do que ela está acostumada em casa. E aí, a partir da educação infantil e seguindo, né, você já escolhendo, como a Juliana falou, uma escola que o seu filho vai seguir, é necessário realmente, assim, outros critérios que vão se modificando, mas eu gostei muito de saber que a Juliana, ela fez uma atitude, assim, que eu gosto muito de comentar, até no consultório, quando me pedem muito ajuda, quero mudar, não quero mudar, ou quero escolher uma escola para o meu filho, até os amigos, que é a questão de visitar pessoalmente, assim, mais de um ambiente. Mesmo se você já tem ideia onde você quer colocar o seu filho. Se eu não me engano, foi Piaget que falou uma vez para uma mãe que foi pedir uma orientação para ele e falou assim, doutor, meu filho está com 6 meses, com que idade eu começo a ensinar para ele algumas coisas? Aí ele falou assim, corre para casa porque você está 6 meses atrasado. Porque existem experimentos já que comprovam que a criança, na verdade, ela assimila tudo desde que... Desde o útero. Desde o útero, né? Sem dúvida. A questão da creche, que eu entendi, seria ele beber quando a mãe 4 meses e aí começa a colocar que realmente são esses cuidados. Mas com certeza o Alberto é isso mesmo, né? Tem que haver essa interação. E a criança seguindo, né, ficando nessa creche e passando pela educação infantil, realmente é uma série estrutural, assim, de extrema importância, e essa interação tem um aprendizado fundamental mesmo. Vou interromper vocês para chamar um intervalo, a gente vê uma matéria que traz vários elementos para a gente poder discutir junto com todos os assuntos que vem ali. Então, no próximo bloco, você vai conhecer os caminhos que a Lara está trilhando para a alfabetização fora da escola. O intervalo é muito rápido, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a escolha de onde o seu filho vai estudar. E agora você vai conhecer a Lara, que está sendo alfabetizada em casa. Minha filha está escrevendo. Ninguém a ensinou. Ela tem 5 anos e não vai à escola. Convive com pessoas diversas que brincam de escrever com ela. Foi pegando um pouco do que cada um tinha para ensiná-la. E quando estava pronta, começou. Esse é um relato do blog da Bruna, que é a mãe da Lara e da Mali, que junto com seu marido decidiu não matriculá-las em instituição de ensino alguma, para que elas tivessem um aprendizado mais livre e autônomo. O lugar de aprender é só na escola? Não. É no mundo inteiro, né? Inclusive na casa, né? Na casa, na rua, viajando, na casa de amigos, parentes. A gente acredita que a educação se dá na vivência. Então, quanto mais plural a vivência da criança, mais possibilidades ela tem de se construir intelectualmente e como sujeito mesmo, cidadão, né? Então, se você restringe a criança ao ambiente escolar, você está restringindo o universo de aprendizagem dela. É isso que a gente acredita. Ela ia fazer 4 anos, ela ia entrar naquela fase que você precisa decidir. Você vai escolarizar conforme a lei inconstitucional dita ou você vai bancar a não escolarização. Nós decidimos bancar a não escolarização. Uma das coisas que mais nos preocupava em escolarizar é quantas horas da vida dela, ela vai estar restrita a um único ambiente social. E quando a gente não coloca na escola, a gente possibilita que ela crie N outras relações na vida dela, com pessoas de diversas idades, com pessoas que moram em diferentes lugares, com pessoas de diferentes realidades sociais. A gente tentou matricular ela com 2 anos, né? 2 anos e 7 meses. Numa EDI. 2 anos e 7 meses. Aqui do ensino público aqui no Rio.
Foi uma experiência meio caótica. Nós presenciamos várias coisas, como o professor levando o biscoito de casa para dar, e aí ela tem alergia a leite, e ele não sabe que o biscoito de água e sal leva leite. Professora fazendo rodinha de leitura e dando a moral da história. Então são várias coisas que a educação formal, ela padroniza demais a leitura de mundo. E aí depois a gente imaginou, né, será que esse lugar comum de que o ensino público é ruim, o particular é melhor, ele tem algum fundamento, né? Aí a gente tentou ir para uma escola particular. A gente não chegou a matricular ela na particular. A gente foi numa reunião de pais e a gente fez uma vivência. E aí, dentro da fala da diretora, que contradizia tudo o que a gente estava buscando naquela escola, e a experiência que a gente teve na vivência fez com que a gente não quisesse nem matricular. As crianças eram conduzidas à biblioteca, onde tinha um profissional com violão fazendo uma contação de história muito bacana, as crianças curtindo aquilo. Quando acabou a contação de história dirigida, uma criança levantou, pegou um livro na prateleira e sentou na mesinha para ler. E a auxiliar veio, tomou o livro dele e falou: não, agora é a hora da aula de música. Porque na escola as atividades são divididas em atividades de meia e meia hora. E aí eu fiquei, como assim? Você fica encantado com a escola que oferece uma biblioteca e a criança, né, é maculada a relação da criança com o livro, né? Não é respeitada a autonomia da criança de agora eu quero ler um livro. Qual o impacto disso na cabeça dessa criança? A gente sabe que tem iniciativas que respeitam o tempo da criança, assim, tem as turminhas estabelecidas de acordo com a idade e coisa e tal. Só que, francamente, aqui no Rio a gente não encontrou nada nesse sentido. E também a gente achou que a não escolarização era mais jogo, de fato, do que qualquer experiência nesse sentido, né? Então... E o que é a Casa da Criança? Nós constituímos um grupo de famílias que nada mais é que a nossa casa aberta à sociedade, que desejam criar seus filhos com liberdade. Então aqui na casa a gente tem hoje massoterapeutas, educadores físicos, a gente tem contadora da TIM que faz o home office dela aqui, a gente tem costureiras, jardineiro. Então essas pessoas vêm na casa ou uma vez por semana, mas cada um em dias alternados, ou vêm 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, ou vem todos os dias. Cada pessoa, dentro da sua liberdade, vai estipular como a casa lhe serve. E a criança, presenciando esses diversos ofícios acontecendo na casa, ela se encanta com uma coisa ou outra, ela se envolve numa atividade ou outra. Então, da mesma forma que quando a gente senta com ela e lê um livro, ou quando ela presencia a gente lendo um livro, e ela acha aquilo legal, e ela vai lá e pega o livro dela, senta e lê, mesmo que ela ainda não seja alfabetizada, mas ela... sem ser alfabetizada, ela ficava horas lendo os livros, entendeu? Enfim, essa integração acaba gerando todo um aprendizado orgânico. Mas também é uma coisa muito importante para essa escolha, né? Estar presente. E no estar presente, o tempo todo, você que está junto de uma criança percebe a aquisição de aprendizagem. Tem esse movimento, assim, dela ganhar presente dos avós, que são alfabetos móveis, dela receber a visita de uma madrinha que brinca com ela no quadro de giz, de pontilhar o nome dela e escrever por cima das letras. Tem algumas atividades assim, né, que são brincadeiras dirigidas ou compartilhadas. Desde então ela tem se familiarizado cada vez mais com as letras, né? O nome dela ela escreve já tiro de letra. O nome dela, da irmã. Da irmã. Então ela tá aos pouquinhos, assim, papai, como é que escreve tal palavra? A gente senta com ela e faz direitinho e tal, parará. E quem sai ganhando? Eu acho que ganha a sociedade toda, né? Porque a gente está construindo relações. Porque é muito uma questão de escuta e atenção contínuos, né? Você pergunta, quem ganha com isso? É todo mundo a partir do momento que a gente está tentando estabelecer, de fato, uma comunidade de escuta e compreensão. Estamos de volta conversando sobre a escolha de onde o seu filho vai estudar.
Com a gente no estúdio, Juliana Cordeiro, mãe da Helena, de 2 anos e 8 meses, e da Tereza, de 6 meses. Maria Luísa Werneck, psicopedagoga e mãe de 2 filhos. E Alberto Fernandes, professor universitário e pai de 6 filhos. Gente, a matéria traz uma ideia, um ideal, né, de crianças que podem ser alfabetizadas, inclusive, dentro de casa. E que é bem bacana a proposta, né? Mas não é uma proposta fácil também de ser seguida, né, Maria Luísa? Eu queria te perguntar o seguinte, há um movimento crescente nessa informalização, né? O Alberto já teve essa experiência também, com uma cooperativa, inclusive, não era mais ou menos o funcionamento de um coletivo de pais. Qual é o desafio e a escola precisa ser repensada nesse momento? A questão que eu vejo nesse caso é bem o que nós estávamos até pensando aqui, trazendo, né? A questão da educação, ela é muito pessoal, né? Então, o que para essa família é positivo, para mim pode não ser, para você. Enfim, tem questões que são valores que a pessoa traz e tem algumas questões gerais, né? Preocupação com o conteúdo, com o desenvolvimento emocional, né? Isso é geral. Com a forma, a metodologia. Então, nesse caso, que eu percebo que essa família ela não está realmente ainda com essa intenção de uma escola formal, porque nós temos ótimas escolas de educação infantil que dão alguma liberdade para a criança, mas, por outro lado, também há um dado de realidade, e aí eu acho até que também é importante pensar que tem um aprendizado, que é um aprendizado para a vida, quando a criança aprende também a lidar um pouco com o mundo, sair de casa e lidar com o mundo, lidar com as regras, com os horários. Agora, sem dúvida, o que precisa ser levado em consideração até a idade da criança, né? O cuidado, a maneira que a escola vai equilibrar, né? Essa cobrança e o que pode ser mais livre. E aí vai depender se essa família está disposta a isso ou não. Essa seria uma questão, né? Eu concordo, né, que existem vários modelos, inclusive, de ensino em casa, né? E as escolas também são diversas, né? Uma coisa que é fato, quando uma família, né, se propõe a esse tipo de ensino, você respira isso, né? Você vive isso. Exatamente. Né? Então, o que eu acho simplesmente a criança não ir à escola, né? É um processo de aprendizado isso, mesmo. Né? Quer dizer, eu continuava dando aula na universidade, mas a minha esposa estava direto nisso, né? E o que acontece é o seguinte, eu acho que a sociedade tem que entender que existem vários modelos de escola. Né? E tem o fato do pai estar preparado para isso. Exatamente. É uma realidade muito bonita, você respeitar o tempo da criança. Eu acho que tem escolas no Rio, sim, que conseguem usar esse modelo também. É lógico que não é um ambiente de casa, né? Mas a forma de ensinar é muito mais permissiva, é muito mais natural no tempo da criança do que como eu fui alfabetizada, por exemplo. Então, a minha filha hoje, ela estuda numa escola assim, entende? E que, além disso, também tem um fator religioso inserido, que para mim foi muito importante ter também esse lado junto da educação dela. Não que eu esteja impondo, eu e o pai, lógico, impondo a opção religiosa, não é isso. Mas já vai funcionar como uma base, né, para ela entender que universo é esse, o religioso. E aí sim ela se trilhar o caminho que ela desejar. Então, esse exemplo que foi colocado dessa família é lindo. Eu não me sinto preparada para, em casa, dar essa orientação toda. E eu preciso da escola, eu preciso terceirizar, eu preciso da escola. Mas não que eu vou me abster e vou me colocar fora desse contexto, absolutamente. E a escola pública, gente, está preparada para isso? Você trouxe a questão da religiosidade também, ou seja, essa escola ideológica, muitas vezes, ou não, é possível também? Se busca isso tudo nesse ambiente escolar? É complexo. Nesse caso, como você falou, porque tanto a escola pública quanto a particular também tem diferenças, né? Então, é importante a família estar buscando. Agora, esse movimento da criança ir para a escola, né, com essa convivência no grupo,
é riquíssimo. Pois é, porque na matéria, ela, inclusive, ela usa esse termo, né? Ela diz que a criança fica restrita a um único ambiente social na escola. E na verdade... Que a percepção da maioria dos pais é justamente o contrário. Ele vai estar restrito em casa e ampliar na escola. Eu vejo que as pessoas, assim, sempre puxam a brasa para sua sardinha, aquilo que você acredita. Por isso que o seu exemplo é bom, Alberto, que você já vivenciou as duas coisas, para que lado você vai puxar a brasa. Eu vejo que já teve lá você e cá, consegue né? justificar. Por exemplo, esse modelo, eu acho assim que uma coisa super positiva é realmente você entender que a criança, ela está aprendendo a todo momento. Absorve uma brincadeira, tudo, né? quer dizer, os estudos sobre educação, eles sabem que a brincadeira é uma das formas mais importantes de aprendizado da criança. Sim, né? mas o método construtivista, que vem de Piaget, e o método natural, que são bem... Se eu estiver errado, me corrija, mas são bem próximos. Um surgiu do outro, que é da Gilda Rizzo. Ele é natural. Ele faz, na brincadeira, surgir a aprendizagem. Entendeu? E as crianças são livres para aprender da maneira que elas mais gostarem. Então, de fato, é uma brincadeira. Só que é uma brincadeira orientada por profissionais. Entende? Então, eu não dominaria. Né? Assistida. E foi justamente isso que eu busquei. Mas até um aspecto que ele ali criticou, quer dizer, ele justificou dentro daquilo que ele... Que não está errado, só que é o seguinte, eu também entendo que a vida, ela não é tudo... Eu posso tudo. Não são tudo então, flores, desde né? pequeno, quando você ensina a criança que existem limites, né? Agora é o horário disso, agora... Claro, se você tem uma situação em que você pode flexibilizar um pouco mais aqui ou ali, tudo bem, mas você não vai poder flexibilizar sempre. Eu acho que o desafio é esse limite, né? Quando é legal você ter as regras e quando você pode afrouxá-las, né? Para que seja suave. Essa é a grande angústia, Eu né? acho que esse é um grande desafio. Sim, sem dúvida. A criança precisa, inclusive, né, dessa contenção. Isso vai ajudar no desenvolvimento. E a questão, quando assim, eles perguntam, né, quando eles colocam dessas experiências, eles podem agregar. Você, com o seu filho na escola, você também pode oferecer outras experiências. Ele vai continuar a ter experiências que são necessárias em casa, com parentes também, essa convivência com outros amigos, que é o amigo da natação, é o amigo do prédio. Quer dizer, você deve ampliar, né? Além da escola, outras experiências. Né? E quando a Maria Luísa falou que esse ir à escola é importante, como é importante ir, como é importante voltar. Eu levo a minha filha todos os dias à escola. E o caminho até a escola, que nem é muito longo, mas... é rico, porque eu faço questionamentos, eu chamo ela para esse universo no sentido, será o que está esperando você na escola hoje? E quando sai, ela quer levar florzinha para tia na escola, ela já vai contextualizando da cor que ela aprendeu, porque ela é muito pequena, então ela ainda está nas cores primárias, mas da cor que ela aprendeu e da combinação de cores que leva uma outra cor. E quando volta, qual amigo caiu, qual amigo que bateu no outro, inclusive, porque acontece. E ou seja, as vivências dela, né? O que pode, o que não pode, o que a tia, a professora fez nesse momento de conflito. Eu vejo assim, exatamente uma experiência boa para ela, mas para os pais também, sem porque dúvida. Aprendizado dos dois aquela lados, separação gradativa. Então, a escolaridade, a ida, o início da escola, ele tem que ser vivido de uma forma tranquila, natural, mas com a segurança na escolha da instituição. Isso é que vai fazer a diferença. E com isso, a criança vai ter essa oportunidade que você está falando, né? De interagir, de participar, de se desenvolver. Você também de se separar. E esse ir e voltar, que é riquíssimo para a criança, que ela entende que ela pode ir e pode retornar com segurança. Isso para o desenvolvimento emocional é fundamental. E complementando, né, que eu pensei assim, da gente pensar juntos aqui, o conhecimento, né, o conteúdo, hoje em dia se fala muito. Eu converso com as professoras nas escolas, primeira pergunta, prepara para o Enem, não prepara para o Enem? É claro que é um dado de realidade. O conteúdo
os nossos filhos, os nossos alunos vão participar, vão ter que passar por essa prova do Enem. Mas o conhecimento, ele não é só tão fundamental para o Enem, né? Uma pessoa que lê bem, que interpreta bem, que tem conhecimentos gerais de geografia, de história, noções de ciências, uma pessoa que domine uma língua, isso fará a diferença para a vida dela, né? Então, agrega também, resumidamente, a escola tem esse desenvolvimento intelectual. Tem que finalizar a nossa conversa, mas assim, eu acho que interessante disso tudo que você trouxe, Maria Luísa, é porque você traz uma síntese aí do que a gente propôs para esse programa, que é perceber exatamente esse momento dessa decisão, o que se leva disso para a vida da criança, para a vida dos pais também, né? Porque é uma construção e que com cada filho vai ser um pouquinho diferente, mas o aprendizado ele está desde o útero, né? Então, dentro de casa ou fora de casa, a criança está vivenciando essa história e é belo esse momento, bom assistir, Muito né? bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, a participação, o tema é rico, a gente precisa trocar essas ideias, porque é um momento primordial para florescimento desse vir a ser, que são as crianças, né? É um florescer, realmente. Muito obrigada, gente. E você, gostou da nossa conversa? Quer participar? Compartilha com a gente a sua história, sugere um assunto pela nossa página do Facebook. Você também pode rever esse programa no site do Canal Saúde e acompanhar a gente no Instagram. E não vai perder a nossa próxima Conversa em Família. Até lá!